Olá pessoal, eu sou o arte educador Anderson Gomes. Nós temos nosso projeto da Liga da Inclusão aqui em Palmeira dos Índios. A gente utiliza a Escola Estadual Graciliano Ramos como esse espaço, para fazer esse projeto de educação não formal voltado para a arte. Em 2023 a gente começou com o processo das artes visuais, que nós convidamos os estudantes da escola para vir à escola aos sábados, para começar esse processo de desenho no papel, desenho na mesa digitalizadora, utilizando também a inteligência artificial para a criação dos personagens. Nós queríamos fazer o inverso. Geralmente, quando a gente utiliza a inteligência artificial, a gente utiliza para o fim, mas a gente queria fazer o início ser na inteligência artificial ou no desenho, e o fim seria no teatro, no palco. Esses personagens iam ganhar vida com esses meninos e com essas meninas que estavam participando do projeto e participaram ativamente, Foram premiados, inclusive, no Encontro Estudantil em 2024. Então, é muito importante para a gente entender que nós iniciamos o projeto entendendo algumas dimensões artísticas, das artes visuais, do desenho, da arte digital para o teatro. Esse grupo de teatro, Os Loucos Também Amam, ele surgiu aqui na escola em 2013. Nós já estamos com mais de 10 anos aí fazendo diversas peças de teatro. Esses meninos estudam aqui na escola de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã até as 5 da tarde. E aos sábados eles vêm para cá com essa vontade e essa gama de fazer arte. Teatro especificamente, mas outras artes também interligadas, porque eles aprendem tudo do teatro. Seja a cenografia, seja o contexto do figurino, a sonoplastia, a roteirização e a criação de personagens. Porque aqui a gente não cria as peças da cabeça do arte educador, não. Os estudantes participam desse processo de escrita, assim, porque é importante para eles entenderem e vivenciarem esse processo também. O ponto-chave do projeto é o contexto inclusivo. Então, nós temos estudantes que participaram desse processo do projeto, estudantes com autismo, estudantes com dislexia, estudantes com baixa visão. Então, a gente entendendo que os estudantes que, por exemplo, não apresentam nenhuma deficiência, nenhuma condição específica, também juntos com os estudantes que apresentam alguma deficiência, que têm alguma condição, mas que a inclusão acontece desde o processo de criação artística. Eu nunca tinha participado do teatro, sempre gostei de atuar, na verdade, e gostei do teatro, mas eu nunca tinha me apresentado, só na sala, para algum trabalho que os professores pediam. E primeiro eu falava um pouco sobre a criação do meu personagem. O Lamparina, ele já é um personagem antigo, eu tenho ele desde o primeiro ano. Eu sempre contava algumas histórias, eu usava a personalidade dele. Aí eu não ia entrar no teatro porque eu tinha muita vergonha de me apresentar para muita gente. Só que alguns amigos meus começaram a participar e começaram a me chamar. Aí eu, vou fazer o teste. Aí quando eu fiquei sabendo que iria ter que criar um personagem, veio o personagem que eu já fazia, só que ele não tinha nome. Então eu peguei inspiração, como eu sou muito fã de Virgulino Ferreira, Lampião, eu peguei inspiração nele. Aí criei um personagem que, segundo a história do personagem, é filho dele. Aí o nome também é inspirado no Lampião, é Lamparina. Mas o nome original do personagem é Antônio Ferreira. E participar da Liga da Inclusão foi uma experiência muito emocionante. Eu não sei explicar, não tenho palavras para descrever como foi essa experiência. Minha experiência no teatro começou ano passado, no meu primeiro ano de ensino médio. Foi uma experiência nova, inovadora, que gerou um impacto na minha vida, que eu não sabia que era. Pensei muitas vezes de sair, porque eu achava nos ensaios, todos os ensaios eu errava. Eu sempre tinha aquele erro e também eu pensava assim, eu não vou conseguir. Chegar no dia do encontro estudantil, eu vou errar. Eu sou incapaz, eu sempre falei isso. Para mim, mas chegou no dia da apresentação, para mim foi uma experiência muito boa, que espero viver de novo e que vou viver nesse ano de 2025. Mas foi uma experiência muito boa e recomendo bastante. E meu personagem foi Ângelo, que eu criei do zero. Foi outra experiência inovadora que eu nunca tinha feito. É muito bom, recomendo bastante, como já tinha falado. E eu me inspirei ele mais no Mutano, que ele era um personagem verde, todo verde, que se transformava, falava e compreendia os animais. Envolvia mais a natureza em si, porque eu
gosto bastante da natureza. A experiência que o teatro trouxe para mim foi muito boa. No começo do teatro, eu até achei que não seria capaz de fazer algumas coisas, pois eu sempre fui um aluno com muita dificuldade. Entrar no teatro foi uma experiência muito boa para mim, porque me fez esquecer dessas dificuldades e me fez ser uma nova pessoa. Com o passar do tempo eu fui me acostumando com o teatro. Eu até achei que eu ia sair na primeira semana, só que eu aprendi a gostar muito do teatro. O teatro mudou minha vida. Em questão do meu personagem, o nome do meu personagem era Cauã, que era basicamente eu antigamente. A Cauã ele surgiu no primeiro ano, que foi uma ideia de criar um mangá. Só que não deu muito certo, aí eu deixei guardar essa ideia para mim. No segundo ano eu consegui aplicar o Cauã no teatro. Aí eu fui fazendo a história dele e tudo, que já estava tudo bem feito. Anderson pediu pra gente criar o personagem, eu criei, dei vida a ele e gostei muito de teatro. Pra mim a experiência do teatro foi muito com medo, no caso. Eu tive bastante medo de expressar quem eu era de verdade. Eu comecei muito tímida, eu era uma pessoa muito tímida, até para falar um trabalho, eu gaguejava bastante. Só que no teatro eu me soltei muito, eu vivi experiências incríveis. Eu percebi que você pode ser um personagem muito diferente da sua personalidade. Eu fui a Estela, uma personagem de outro universo, uma menina bastante alegre, com vários poderes, e que ela era muito divertida. Então, pra mim, foi uma experiência muito boa, muito maravilhosa. A experiência que eu tive durante a Língua da Inclusão foi... Quando eu entrei na escola, no passado, antes de eu entrar aqui, uma amiga minha, que é do terceiro ano lá, ela já falava muito sobre o teatro que tinha aqui na escola. E eu tive esse interesse, porque eu sempre fui uma pessoa que eu sou fácil de me comunicar com as pessoas, mas eu era muito introvertida. Eu não conseguia me soltar e ser eu mesma. Então eu decidi entrar no teatro para conseguir soltar isso que eu tinha. Quando eu entrei nos primeiros ensaios, eu achava, eu não vou dar certo aqui. Porque eu tinha muito medo. Eu não sei se eu demonstrava, mas eu tinha muito medo quando eu entrei. Eu achava que eu não era capaz. E com o decorrer do tempo, eu percebi que aquilo, eu me encaixava. Daí, quando o professor falou que tínhamos que criar um personagem e tudo mais, eu confesso que me deu muito branco. A minha primeira personagem de início era uma personagem chamada Lilian, e a inspiração que eu tive nela foi de uma pessoa muito importante que eu tive na minha vida. E essa foi uma inspiração. E desde pequena, quando eu brincava com os meus primos, eu tinha a mania de dizer que eu era uma super-heroína que brincava, assim, e tinha o poder de ler mentes. Então essa foi a minha inspiração. E aí foi isso. Só que ao decorrer dos ensaios aconteceu umas coisas na minha vida e eu acabei não frequentando mais o teatro. E eu confesso que nesse tempo, nesse período, eu fiquei bastante mal por não conseguir vir para algo que me fazia bem, sabe? E quando um dia aleatório da minha vida eu acordei e falei, hoje eu vou. Uma das meninas que ia fazer a Lua, ela acabou tendo que sair e eu tive que substituir ela. E eu confesso que eu tava com muito medo, porque foi algo desafiador, eu tive que pegar um papel assim em cima da hora, decorar texto pra eu conseguir dar o meu melhor. E eu falei, caraca, eu tô aqui, eu entrei no teatro, é algo que me faz bem, eu quero dar o meu melhor aqui. E foi isso que eu fiz. Não só por mim, mas também pelo professor, que foi uma pessoa incrível que eu encontrei nessa escola, foi uma pessoa extremamente maravilhosa. E eu fiz de tudo por ele, sabe? Eu fiz o meu melhor por ele e pelo pessoal também. Então, ao pegar esse papel, retornar ao teatro, foi uma das minhas melhores experiências já vividas. Porque eu dei o melhor de mim e eu confesso que nesse dia foi o dia que eu me descobri novamente, que eu sabia que eu podia ser eu mesma. Eu cheguei em casa, tipo assim, muito feliz, porque eu fiquei, mãe, eu vou participar do encontro estudantil. Nossa, eu lembro que eu fiquei muito feliz, muito, eu fiquei encantada. Só que quando a gente tava viajando, que a gente entrou naquele ônibus, que caiu a ficha, eu fiquei, caraca, a gente tá indo mostrar o nosso trabalho.